Atos capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha a oração aí, de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, domingo passado nós já falamos que a hora nona é 3 horas da tarde. Esse quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, no anjo, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmãos, nesses dias nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Irmãos, e quanta coisa a gente tem aprendido estudando Atos dos Apóstolos, meditando sobre Atos dos Apóstolos. É por isso que eu pedi esses dias atrás, lá na sua casa, quando você tiver um tempinho, pega a sua Bíblia e leia Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 até o último capítulo, para a gente estar familiarizado com esse livro abençoado. Irmãos, esse texto está falando de um homem, e esse homem, ele morava em Cesareia. Irmãos, e essa Cesareia era uma cidade portuária, era uma cidade romana, portuária, e ficava a cerca de 45 quilômetros de Jope, que era a capital romana, e era a capital romana da Palestina. Repetindo, Cesareia era a capital romana da Palestina, era uma cidade portuária e ficava a 45 quilômetros de Jope. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu disse que ela ficava a 45 quilômetros de Jope. Irmãos queridos, e olha que coisa maravilhosa, Cornélio, a Bíblia Sagrada diz que ele era um oficial romano. Ele era um oficial romano, ele era um centurião romano. Ele tomava conta de 60 a 100 soldados que viviam sob a sua autoridade, sobre a sua responsabilidade. Cláudio, um oficial hoje na polícia militar, que toma conta de mais ou menos uns 100 homens, qual é a patente dele? Tenente. Então, irmãos, Cornélio era como se fosse um tenente nos dias de hoje. E é isso mesmo, sabe por quê? Porque quando eu estava estudando hoje à tarde essa palavra, e eu estava dando uma meditada em algumas palavras que a gente tem que recorrer ao dicionário, aos comentários. Irmãos, eu aprendi que ele era mais ou menos a 6ª categoria dentro da cadeia, da hierarquia militar. Ele ocupava mais ou menos a 6ª patente, que seria mais ou menos um tenente. É mais ou menos isso mesmo. Então, irmãos, Cornélio era então um homem que tomava conta de 100 soldados, como se fosse um tenente nos dias de hoje na polícia militar. Irmãos, e ele tinha esses homens sob o seu domínio. Mas esse homem, irmãos, apesar da patente que possuía, esse homem, apesar do posto que ele ocupava diante da sociedade, ele era um homem que havia aceitado Jesus. Ele havia, apesar de ser romano, ele havia aceitado Jesus, e ele era obediente a Jesus. Ele era um oficial cristão.
E a Bíblia Sagrada diz que ele acostumava também a orar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a hora nona do dia, irmãos, ele procurou um lugar e ali ele orava a Deus. E quando ele orava a Deus, apareceu um anjo na frente dele e disse: Cornélio. Ele respondeu: sim, Senhor. E aquele anjo disse a Cornélio o seguinte: olha, Cornélio, procura aí 3 homens e manda esses 3 homens a Jope. Por isso que eu falei que Jope fica a 45 quilômetros de Cesareia. Ele disse assim: olha, escolha 3 homens e manda esses homens até Jope, que lá em Jope tem um homem que se chama Simão, que tem por sobrenome Pedro, e eu quero que você manda esses 3 homens irem lá conversar com esse Simão Pedro. Irmãos, e Cornélio, ele era um homem obediente a Deus, ele era um homem cristão, apesar de ser um romano, apesar de ser um centurião, mas ele tinha temor a Deus, ele era um cristão na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele então reuniu esses homens e mandou esses 3 homens, eram 2 criados e 1 soldado, 3 homens, e eles foram então a Jope, lá na casa onde estava esse Simão, por sobrenome Pedro. Estava ali Pedro, na casa daquele homem. Irmãos, e enquanto aqueles 3 homens estavam se dirigindo a Jope, Simão Pedro, lá em Jope, teve também uma experiência com Deus. E Deus, irmãos, mostrou a Simão Pedro um grande lençol. E esse grande lençol possuía vários animais imundos naquele lençol. E Pedro naquele momento teve aquela visão daquele lençol que descia do céu. E dentro daquele lençol haviam animais imundos, animais comuns. E então Pedro continuou ali. E a Bíblia Sagrada diz que de repente, aqueles homens que foram mandados por Cornélio, bateram na porta da casa, e lá em cima Simão Pedro sentiu que era de Deus, que aqueles homens estavam procurando, porque precisavam de uma palavra de Deus naquele instante. Então Simão recebeu aqueles homens ali em Jope, na casa, bateu um papo com eles, falou sobre Jesus com eles, orou com eles, e sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas. E a partir daquele momento, Deus estava dizendo que não há diante de Deus acepção de pessoas. Não há diante de Deus alguém que é mais do que o outro. Não há diante de Deus alguém que seja melhor do que o outro. Através daquela visão, naquele momento, Deus estava querendo mostrar que todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, seja italiano, seja judeu, seja grego, seja americano, seja inglês, seja brasileiro, seja espanhol, seja uruguaio, seja argentino. Todos diante de Deus são iguais e todos carecem da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, esse homem Cornélio, ele tem assim umas características maravilhosas. É por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, era um oficial romano, e esse homem, ele possuía as suas características. Primeiro, esse homem era piedoso. Irmãos, o que é uma pessoa piedosa? Irmãos, uma pessoa piedosa é uma pessoa que sente pelas pessoas um amor respeitoso. É uma pessoa que sente compaixão pelo seu próximo. Irmãos, isso é ser piedoso. Quantas vezes, irmãos, falta isso no nosso meio? Nós não temos compaixão das pessoas. Nós não temos amor pelas pessoas.
Muitas vezes nós tratamos as pessoas com desrespeito. Muitas vezes nós tratamos as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso derredor, de qualquer maneira. Irmãos, quantas vezes a gente se acha, e na expressão comum que se usa por aí, nós andamos com o nosso narizinho empinado e a gente não enxerga ninguém que está ao nosso lado, nem aquele que está precisando da nossa ajuda. Nem aquele que está precisando da nossa ajuda. Irmãos queridos, quantas pessoas precisam da nossa ajuda? Quantas pessoas precisam da nossa ajuda? Quantas pessoas precisam de uma mão amiga? Quantas pessoas precisam de um braço estendido? Quantas pessoas, irmãos, elas estão precisando do nosso amor, do nosso carinho, estão precisando pelo menos de um sorriso que sai do nosso rosto e contamina a pessoa que está precisando daquilo. Irmãos, isso é ser piedoso. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso. Quantas vezes, ao invés de sermos piedosos, nós somos carrancudos? Ao invés de sermos piedosos, nós viramos as costas para a pessoa que precisa da nossa ajuda. Ao invés de sermos piedosos, nós nem visitar aquele que está precisando de uma visita, a gente vai. A gente não vai lá dar uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, para que a pessoa se encoraje e novamente se coloque em pé diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser piedosos. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso. Era uma das características de Cornélio. Era um homem piedoso. Em segundo lugar, era um homem temente a Deus. Está tudo isso no versículo 2 aí e no versículo 3. Irmãos, Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Eu já falei um monte de vezes aqui na frente, que ser temente a Deus não é ter medo de Deus, né? Às vezes a pessoa pensa que ser temente a Deus é ter medo de Deus. Não, Deus vai me castigar. Não, Deus vai pesar a mão sobre mim. Misericórdia. A pessoa tem Deus como se fosse um bicho papão. A pessoa tem Deus como se fosse um carrasco. Pensa que Deus seria um daqueles senhores da época da escravatura. Irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é misericordioso, Ele perdoa, Ele nos ama tanto, que chegou ao ponto de mandar o seu único filho, para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Então, irmãos queridos, Cornélio era um homem temente a Deus, ele tinha respeito pelas coisas de Deus, respeito profundo pelas coisas de Deus. Ele era um homem obediente a Deus. Isso é ser temente a Deus. E quantas vezes nós falhamos na nossa obediência na presença do Senhor? Será que nós somos obedientes a Deus como Cornélio? Será que nós temos reverência diante de Deus como Cornélio? Ou será que na hora do culto a gente fica conversando? Ou será que na hora do culto a gente fica no Facebook, no celular, no Facebook? Ou será que na hora do culto a gente fica no WhatsApp, batendo papo com as pessoas que estão lá fora? Olha, depois do culto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, o seguinte, tal hora em tal lugar, hein, meu? Então é isso aí, tal hora em tal hora, eu estarei aí com você. Não está nem aí com o culto que está acontecendo. Não está nem aí com o culto que está acontecendo. Isso sem falar, irmãos, daqueles que dormem na hora do culto. Quantas pessoas chegam a roncar na hora do culto? Irmãos, um dia eu fiquei sabendo da história de um irmão, que ele estava num sono tão profundo na hora do culto, que ele chegou a cair da cadeira. De repente escutaram um barulho, todo mundo olhou para ver o que era. O irmão tinha caído da cadeira. Caiu da cadeira, porque dormiu na hora do culto, irmãos. Dormiu na hora do culto.
O culto para ele estava tão assim, em segundo plano. O culto para ele estava assim tão insignificante, que ele dormiu, o sono profundo tomou conta dele, e de repente ele caiu da cadeira. Outros a gente escuta o ronco na hora do culto. Ao invés da gente escutar um aleluia, ao invés da gente escutar um glória a Deus, pastor Zé Roberto, a gente escuta o ronco. É a unção do leão, né? É a unção do leão. Então, irmãos, Cornélio era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Irmãos, como que era Cornélio? Ele era um homem obediente, respeitava a Deus, assim como ele respeitava as autoridades que estavam sobre ele, o major, o coronel e assim por diante, né? Irmãos, ele respeitava a Deus também, ele vivia na presença de Deus. Tanto é que os irmãos estão vendo aqui, que ele estava na hora nona em oração, estava falando com Deus. Então Deus deu uma visão, Deus mandou um anjo para bater um papo com ele, para orientar ele o que ele deveria fazer, e ele obedeceu, e ele fez. Irmãos, ele não apenas viu o anjo, mas ele obedeceu aquilo que o anjo mandou ele fazer, a mandado de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Então, o que é ser temente a Deus? É ter propósitos diante de Deus, é ser respeitoso diante de Deus, é ser obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em terceiro lugar, a Bíblia diz que Cornélio era um pai exemplar. Além de ser um homem piedoso, além de ser um homem temente a Deus, ele era um pai exemplar com toda a sua casa. Ele era um pai exemplar. Se você continuar um pouquinho mais aí à frente, você vai chegar aí, que ele tratava bem a sua família. Ele vivia muito bem com a sua casa, com a sua família. Ele era piedoso, ele era obediente a Deus, e ele vivia dessa forma. Então, que maravilha. Então ele era um homem que um pai exemplar ali na sua casa. Olha bem, no versículo 2 mesmo. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, com toda a sua família. Irmãos, como servos de Deus, será que nós estamos sendo exemplo para a nossa casa? Como servos de Deus, será que nós estamos dando bom exemplo para os nossos filhos? Como servos de Deus, será que os nossos filhos, eles podem olhar em nós, e eles podem dizer assim: o meu pai é um homem de Deus? Será que os nossos filhos, eles podem olhar em nós, e eles podem dizer: o meu pai é um homem que serve a Deus, é um homem exemplar em todos os sentidos da vida? Ou será que os nossos filhos olham em nós e têm vergonha de dizer que é o pai? Ou será que os nossos filhos têm vergonha de olhar em nós, ou para um amigo, e dizer: aquele ali é o meu pai? Irmãos, Cornélio, ele vivia bem com os da sua casa, ele vivia bem com a sua família, ele era um pai exemplar com toda a sua casa. Irmãos, e isso fez a diferença. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Cornélio era um homem generoso. Irmãos, era um homem generoso. O que é ser generoso? É agir sem interesse próprio, de bom caráter, sem esperar nada em troca. Isso é ser generoso. Quantas pessoas que ajudam se depender do retorno? Quantas pessoas que às vezes fazem alguma coisa esperando reconhecimento por aquilo que fez? Irmãos, e as pessoas geralmente elas são assim. Elas ajudam se houver retorno. Se não houver retorno, ela não ajuda.
Ela estende a mão se houver retorno. Se não houver retorno, ela não estende as mãos. Ela dá carona para alguém se houver retorno. Se não houver retorno, ela não dá carona. Ela dá uma cesta básica para alguém se houver retorno. Se não houver retorno, ela não dá a cesta básica. Ah, eu vou ajudar tal pessoa, mas eu quero que ele me ajude também. Irmãos, isso não é ser generoso. A Bíblia diz, irmãos, que Cornélio, ele ajudava as pessoas sem esperar retorno nenhum. Ele estendia as mãos sem esperar retorno nenhum. Ele dava esmola para as pessoas sem esperar retorno nenhum. Vocês viram aqui no texto que ele fazia muitas esmolas ao povo. Está aí no versículo 2. Não era pouca esmola não, ele fazia muita esmola, ele ajudava muito as pessoas, mas tudo isso sem esperar nenhum retorno. Irmãos, então é isso que nós precisamos ser também, é assim que nós precisamos fazer também. Saber, irmãos, que o nosso retorno vem de Deus, o nosso galardão vem de Deus. A nossa coroa nós iremos receber um dia, no dia das bodas do Cordeiro. Nós vamos receber o nosso galardão, nós vamos receber a nossa coroa que está preparada. Irmãos, então quando você tiver de ajudar alguém, ajude, mas sem esperar retorno, porque o nosso retorno vem de Deus. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em quinto lugar, Cornélio, ele tinha visões de Deus. Ele era um homem que tinha os dons espirituais. Ele tinha visões de Deus. Ele teve uma visão do anjo falando com ele. Irmãos, nós precisamos buscar os dons espirituais. Hoje de manhã nós falamos sobre isso aqui na escola dominical. Nós falamos sobre a graça e o conhecimento. A lição foi sobre isso. Graça e conhecimento. É muito importante o conhecimento. É muito importante o conhecimento. Mas o conhecimento sem a graça, o conhecimento não tem valor nenhum. E a graça também, sem o conhecimento, não tem valor nenhum. Irmãos, e o que é graça? O que é eu viver na graça? Irmãos, é eu viver na oração. É eu viver no jejum, é eu viver na leitura da palavra, é eu viver pregando o evangelho, é eu viver de joelhos dobrados, é eu viver os dons espirituais na minha vida. Isso é graça. Eu estou debaixo da graça, Deus está me abençoando, Deus está me usando, Deus está falando comigo através da sua palavra. Irmãos, e quantas vezes falta isso para nós? Quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Quanto tempo você não tem mais visões de Deus? Quanto tempo Deus não mais te usa para curar as pessoas? Ah, pastor, mas lá no passado eu já fui muito abençoado. Lá no passado Deus já me usou bastante. Lá no passado eu falava em línguas, lá no passado eu tinha cânticos espirituais, lá no passado, mas ficou lá no passado. E hoje, como está a sua vida diante de Deus? Irmãos, Deus quer saber do hoje, do agora. Cadê a língua estranha? Cadê as visões? Cadê as profecias? Cadê o joelho dobrado na presença do Senhor? Cadê aquela vontade de falar de Jesus para as pessoas? Cadê aquele sentimento de alegria de estar na igreja, louvando, glorificando, batendo palma, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia? Cadê, irmãos? Cadê? Ficou lá para trás? Não, tem que resgatar isso. Cadê?
Tivemos a nossa vigília sexta-feira, olha que gostoso ali, na vigília a gente orando, falando com Deus, que bênção, com aquelas estrelas no céu, a gente orava olhando para as estrelas, maravilhas de Deus, obras das mãos de Deus. Irmãos, que bênção. Cadê? Irmãos, às vezes ficou para trás. A Bíblia Sagrada diz que Cornélio era um homem que tinha visões, era um homem que tinha os dons espirituais, era um homem que vivia o poder de Deus. Em sexto lugar, era um homem de oração, orava a Deus continuamente. Quase, versículo 3, quase a hora nona do dia, ele estava em oração. Ele estava em oração, ele estava ali orando a Deus, de contínuo, versículo 2 diz, de contínuo, ele orava a Deus. Irmãos, o que significa isso de contínuo? Sempre ele estava orando, de contínuo, ele estava orando. Não é de vez em quando não, uma vez por mês não, uma vez por ano não, uma vez por dia não. A Bíblia diz que ele vivia em contínua oração, ele sempre estava em comunhão com Deus. Cadê a nossa vida de oração? Em sétimo lugar, era um homem conceituado, ele dava bom testemunho. Já estou terminando. Sétimo lugar, era um homem conceituado, era um homem que dava bom testemunho. Ele era um homem que dava bom testemunho, era um homem de caráter, irmãos, era um homem de coerência nas atitudes, era um homem de moral sólida e incontestável, irmãos, era um homem que tinha a marca de Cristo, irmãos, era um homem que se não deixava levar pelas propostas indecentes, irmãos, era um homem de testemunho, era um homem de caráter. Cornélio era um homem assim. Irmãos, e hoje Deus está precisando de homens assim. Hoje Deus está precisando de homens assim, homens de caráter, homens de marca boa, de marca que funciona. Irmãos queridos, Deus está à procura hoje de homens que as pessoas possam olhar nele, e as pessoas possam dizer assim: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas vezes hoje, a gente ouve as pessoas dizer assim: eu vou lá para a Igreja Renovada Central, eu não, fulano de tal, meu amigo é de lá. Vocês nem sabem, vocês não sabem, né? Irmãos, que feio a gente ouvir isso, né? Que feio a gente ouvir isso, não é, Pingo? É, que feio a gente ouvir isso. Ah, mas o fulano de lá, o fulano de tal, é lá da Igreja Renovada Central, é? Vocês não conhecem o cara, vocês não conhecem. Irmãos, que feio, que feio. Pessoa que não trata bem os outros, pessoa carrancuda, pessoa que pisa nos outros, pessoa que nem cumprimentar os outros não cumprimenta, pessoa que bate na mulher, pessoa que maltrata a mulher, xinga a mulher, dá tapa na mulher, pisa na mulher, nos filhos. Ah, é lá da Renovada Central, é lá da igreja, ainda fala assim, ó, é lá da igreja do pastor Josué. É, irmãos, Cornélio era um homem exemplar. Cornélio era um homem conceituado. Irmãos, a pessoa, ela pode entrar em qualquer lugar, não é isso, pastor? Ela pode entrar em qualquer lugar, ela pode sair de qualquer lugar, que ela será sempre elogiada pelas pessoas. Ela entra num lugar e ela sai de outro lugar, e as pessoas olham e dizem: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus.
é uma pessoa que tem nome, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que goza de boa reputação diante da sociedade, é um excelente esposo, é uma excelente esposa, é um excelente vizinho. A vizinhança aqui, ó, não tem nada para falar contra ele ou contra ela. É uma pessoa de caráter, de personalidade, é uma pessoa de boa reputação. Irmãos, é isso que Deus precisa. É disso que Deus precisa hoje. Será que as pessoas lá fora podem dizer isso de nós? Será que os nossos amigos podem dizer isso de nós? Será que a nossa esposa pode dizer isso de nós? Será que os nossos filhos podem dizer isso de nós? Será que o nosso patrão pode dizer isso de nós? Será que o nosso funcionário pode dizer isso de nós? Será que as pessoas que vivem ao nosso redor podem dizer isso de nós? Então, irmãos, Cornélio era um homem conceituado e davam dele bom testemunho. Vamos terminar aqui. Cornélio, um homem piedoso, temente a Deus, pai exemplar com toda a sua casa, generoso, tinha visões de Deus, orava continuamente a Deus e era conceituado. Davam bom testemunho dele. Havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Será que alguém pode dizer assim: existe na cidade de Assis um homem chamado fulano de tal, que tem todas essas características? Que nós sejamos um desses, em nome de Jesus.